Alô para todos, Paulo Mubarak falando. Esse é o episódio 178, gravado em 2 de março de 2026. E dois pontos de destaque antes de nós entrarmos no conteúdo desse episódio 178, que é sobre tratamento de falhas. Primeiro, dia 26 de fevereiro de 2026, quinta-feira passada, o meu canal conseguiu atingir 10 mil inscritos. Hoje, 2 de março, já está com quase 10.300. E para um canal desse tipo, com esse tipo de conteúdo, é muito. Vocês sabiam que só existem 3% dos canais de YouTube no mundo que atingem mais de 10 mil. Então, eu quero aproveitar e agradecer a essas mais de 10 mil pessoas que me seguem, como você, e estimar que esse canal esteja sendo de muito proveito para vocês todos, para ganhar dinheiro, para crescer, para aprender mais, para progredir na carreira e apoiar as nossas empresas, que é o sustento financeiro da nossa sociedade. Em segundo lugar, hoje, 2 de março, a minha empresa de consultoria Mubarak Consulting está completando 29 anos. Então, eu quero compartilhar a minha alegria destes 29 anos ajudando as empresas e, portanto, de tabela, ajudando as nossas vidas e ajudando o Brasil a crescer. Bem, vamos para o nosso episódio. O nosso episódio é sobre a ferramenta mais difícil, eu considero assim, de implantar quando se cria um sistema de gestão numa empresa. Quando se cria um sistema de gestão, que eu chamo de SIG, Sistema Integrado de Gestão, a gente implanta planos de ação, implanta planejamento estratégico, matriz de risco, procedimentos, mapas de processo, matriz de treinamento, matriz de avaliação de desempenho, etc, etc. São dezenas de ferramentas e dezenas de processos. Porém, a ferramenta mais difícil para implantação, depois desses 29 anos de consultoria, eu defino como o relatório de não conformidades. O relatório de não conformidades é obrigatório pela ISO 9001 e por muitas outras normas. Você tem que tratar os problemas que existem na sua empresa. E deixa eu dizer algo para vocês. Vocês já se perguntaram quais são, como se fala no inglês, né, as indústrias, ou seja, os segmentos, como nós dizemos no Brasil, os segmentos da atividade humana mais excelentes, com menor número de erros por milhão, por bilhão ou até por trilhão de partes produzidas ou serviços prestados? Eu vou dizer para vocês, o terceiro segmento em nível de excelência, indo de baixo para cima, é a medicina e todos os serviços ligados à medicina. O segundo elemento é a aviação. E o primeiro é, pasmem, a produção de semicondutores. Só para vocês terem uma ideia, a sala onde se produzem semicondutores, chips, ela é cerca de 100 mil vezes mais limpa do que a sala de cirurgia do Einstein, por exemplo, ou de um grande hospital do mundo. 100 mil vezes. E esse número 100 mil vezes não é nenhum exagero, ele vem da medição do número de partículas de poeira por centímetro cúbico no ar. 100 mil vezes. Os caras produzem chips do tamanho de um átomo. Os caras produzem chips de 2 nanos. 1 nano é 10 na menos 9 metros quadrados, ou metros. Então, vocês imaginem o que significa esse tipo de precisão. Bom, mas quando nós estudamos a diferença entre a indústria da aviação e a indústria da produção de semicondutores, existe uma pequena, mas importantíssima diferença. A produção de semicondutores, ela envolve uma altíssima tecnologia, nanos, salas absurdamente limpas e muita automação. E muito pouca intervenção humana, intervenção braçal. A grande intervenção humana é o cérebro, é a tecnologia. A aviação, ela envolve muita tecnologia, muito cérebro também, imaginem, mas ela é mais extraordinária até do que a indústria de semicondutores, porque
ela envolve, além da tecnologia, ela envolve processos, ela envolve a intervenção humana de uma maneira muito forte, muito mais forte do que na automação e fabricação dos semicondutores, e envolve os elementos do mundo, a água, a terra, o fogo, o ar, o vento, a neve, as correntes marítimas, as correntes de vento. Então, considerando esse ambiente mais caótico onde a aviação atua, ela é sim a atividade humana mais extraordinária em excelência. E por que eu estou falando isso se o nosso conteúdo é sobre relatório de não conformidades? Por quê? Existe um motivo muito simples. A base, ou uma das bases, da crescente melhoria da indústria da aviação é o tratamento de falhas. E vocês sabem disso, tanto quanto eu. Quando, infelizmente, acontece um desastre de avião, o pessoal recupera a caixa preta, o pessoal faz uma investigação, e sempre existem melhorias tecnológicas e existem melhorias de padrões. Por exemplo, quando um piloto, há alguns anos atrás, aproveitou que o copiloto foi fazer xixi, trancou-se na cabina e jogou o avião contra os Alpes, matando a todos, já foi feita uma investigação, já foi feita pelo menos uma melhoria, simplificando agora a conversa, em que toda tripulação de voos mais longos tem que ter um homem na tripulação, não só o piloto e o copiloto. E quando um dos dois, piloto ou copiloto, sair da cabina, esse homem entra para impedir que alguém fique sozinho, um comandante, um copiloto fique sozinho na cabina e possa cometer algo assim. Ele pode, claro, tentar lutar contra o homem, mas são dois homens lutando e a probabilidade de sucesso é maior. Outro ponto, por que ele se tranca hoje na cabina e ninguém pode entrar? Por causa do 11 de setembro. As cabinas foram absurdamente blindadas. Então, a aviação, ela estuda cada erro, cada probabilidade de erro, cada acidente, cada quase acidente, cada evento, cada sinistro que acontece, e os padrões melhoram. Então, lápis e papel na mão, porque ela vem conhecimento. Quando eu chego como consultor ou como auditor em uma empresa que já tem o sistema de relatório de não conformidades implantado, eu sempre faço a seguinte pergunta: quantas não conformidades você teve nos últimos 12 meses? Quando a pessoa do sistema de gestão me diz o número, eu pergunto, e destas X, 200, por exemplo, não conformidades que foram detectadas e registradas, quantas resultaram em mudança de padrões, em nova versão de padrões, em melhoria de padrões? Eu digo para você, faça essa pergunta na sua empresa, seja lá você quem for. Não vai existir um número. Porque simplesmente as pessoas não conectam que o relatório de não conformidades dentro de uma empresa não é uma burocracia da ISO, não é um protocolo que eu faço para passar numa auditoria. É a única maneira através da qual eu posso fazer melhoria contínua nos processos. Melhoria contínua nos processos. Eu devo aprender com os erros, aprender as causas e mudar os padrões, seja com treinamento, seja com novos procedimentos, seja com auditoria, seja com tecnologia, seja com automação. O relatório de não conformidade deveria ser adorado e não execrado dentro das empresas. E sempre quando eu, Mubarak, implanto o tratamento de não conformidades em uma empresa, eu não implanto de uma forma boba, como muitos fazem, que é: está aqui o relatório de não conformidades, a descrição da não conformidade, a descrição do responsável, a identificação das causas, aí colocam lá um mini Chical, um mini 5 porquês, o plano de ação, o follow-up. Não. Porque existem muitas não conformidades diariamente nas empresas. E as pessoas odeiam o relatório porque elas vão ter que, para todas as não conformidades, fazer esse trabalho completo. E isso não precisa. Então, eu implanto
o relatório de não conformidades, completinho, com todos esses campos que eu acabei de falar, mas antes dele a lista de ocorrências. E aí as pessoas gostam. Você tem um problema na sua área, você registra rapidamente, não demora muitas vezes do que 1 minuto, e você toma uma ação imediata e você verifica qual foi o resultado. Na medida em que você vai tendo uma lista de ocorrências maior, ao fazer uma análise, por exemplo, mensal, o gestor da área, ele pode olhar para essas ocorrências e aí sim, se ele identificar 15, 20 ocorrências de mesma natureza, por exemplo, ocorrências de mesma natureza com uma máquina que quebra toda hora, ocorrências de mesma natureza com um vendedor que não bate metas nunca, ocorrências de mesma natureza com um determinado grupo de clientes que está sempre reclamando e devolvendo os nossos produtos, você abre um relatório de não conformidades. Isso simplifica e deixa o sistema mais inteligente. Bem, quando se abre um relatório de não conformidades e vai ser feita a análise das causas, isto é um convite explícito para que se forme uma equipe com toda a inteligência disponível na empresa, seja o cara da produção, seja o cara de venda, seja o representante, seja um consultor externo, seja um operador de empilhadeira, seja o porteiro, seja lá quem for, que puder contribuir para resolver o problema. Resolver RNCs é um esporte coletivo, não é um esporte individual. Resolver RNCs não é um mar de acusações entre uma área apontando o dedo para outra, mas áreas que sabem que elas estão no mesmo barco, trabalhando em conjunto para melhorar a empresa. Conclusão. Se você não tem tratamento de falhas ou tratamento de não conformidades, relatórios de não conformidades, lista de ocorrências na sua empresa, trate de implantar de uma vez. Se você já tem, revise o seu processo para melhorá-lo com as dicas desse vídeo, principalmente a questão da lista de ocorrências e a questão de você ter um indicador, um KPI, que diga quantas dessas ocorrências e quantos destes RNCs viraram uma revisão de padrões. Se você não estiver conectando revisão de padrões, o que significa que você melhorou a sua vida, com a abertura de ocorrências e ou de RNCs, você não sabe o que está fazendo. Você está simplesmente cumprindo um mero protocolo, por exemplo, para ter a ISO 9001, ou simplesmente para dizer para o seu chefe, para o dono da empresa, que você implantou o tratamento de não conformidades na sua companhia. Para encerrar, um exemplo bem prático. Faz um ano e pouco, eu cheguei numa fábrica no Rio de Janeiro e fui auditar a empresa. E eles têm todo o sistema implantado, eu ajudei a implantar. E essa fábrica é relativamente nova. E eu sentei com um gestor do almoxarifado, da expedição, e eu disse para ele, deixa eu ver a sua lista de ocorrências. E ele me disse, olha, Mubarak, nos últimos 6 meses não teve nenhuma. Eu disse para ele, puxa, você devia estar na praia então. Ou talvez não precise de você. Você não tem uma ocorrência em 6 meses. Então essa já é a primeira ocorrência grave. Você não está registrando as ocorrências. E se as ocorrências, gente, não forem registradas, não há a mínima possibilidade que se faça uma análise de impacto, uma análise de riscos, uma análise de frequência e melhore-se a empresa. E isso tudo tem reflexos diretamente na produtividade, no atendimento ao cliente, na melhoria da qualidade e na redução de custos e, portanto, na geração de caixa operacional e na geração de free cash flow. Paulo Mubarak gravou o episódio 178, no dia em que a Mubarak Consulting está completando 29 anos e na semana em que o canal da Mubarak Consulting passou de 10 mil inscritos, em 2 de março de 2026.